Bom, a gente vai seguir acompanhando, ainda falando em reforma tributária, falta ainda a análise dos vetos ou, os vetos acontecerem por parte do governo depois da promulgação. O secretário Bernard Api, que estava lá hoje cedo no Ministério da Fazenda, disse que o governo não deve fazer muitos vetos, ou seja, vetos haverão, não muitos, mas vamos acompanhar. Luísa Martins traz bastidor para a gente sobre a manutenção dos super salários pagos aos juízes. Luísa, que manobra foi aquela? Eu acompanhei a primeira parte, a votação que não aconteceu na quarta-feira na Câmara dos Deputados, o governo não conseguiu colocar gente ali. Mas foi para inglês ver, porque isso não vai começar a valer agora. E isso, a Luísa traz, tem muito a ver com o lobby dos juízes. A Câmara dos Deputados e o Senado, lotada até de madrugada de juiz. Tainá, é o seguinte, o texto original do governo previa que as exceções, as verbas indenizatórias que poderiam ser pagas fora do teto constitucional, elas teriam que ser aprovadas por lei complementar. No texto modificado pelo Congresso Nacional e que foi aprovado ontem nas duas casas, houve uma mudança numa palavrinha aí, de lei complementar para lei ordinária. E por que isso é importante? Porque a lei ordinária tem uma tramitação muito mais fácil, precisa de menos quórum para ser aprovada no Congresso Nacional. Então isso foi interpretado como uma maneira de facilitar a aprovação de benefícios e verbas indenizatórias que podem ser pagas fora do teto, ampliando os salários dos juízes e desembargadores, principalmente. Isso valeria aí para toda a administração pública, mas há um impacto mais direto, digamos assim, porque a magistratura, a gente sabe também, membros do Ministério Público, tem aí em alguns estados, principalmente na Justiça Estadual, tem alguns penduricalhos que acabam elevando bastante as suas remunerações. Agora, outra questão, Tainá, que é bastante preocupante, hoje de manhã eu estava conversando com o nosso diretor Daniel Hittner a esse respeito, pelo texto modificado no Congresso e coincidentemente depois do lobby feito por associações de juízes e procuradores, enquanto as leis ordinárias não forem publicadas, não estiverem valendo, valem como extrateto os penduricalhos que estão previstos na legislação atual. Então, na prática, os supersalários estão mantidos. É claro que a gente viu nas últimas semanas, a gente trouxe isso aqui no Bastidores, inclusive, eu estava com vocês dois na tela dividindo, a questão da ameaça que os juízes fizeram, os procuradores também, de uma aposentadoria em massa, caso o texto original do governo fosse aprovado pelo Congresso Nacional. Porque havia uma leitura de que cerca de 40% dos juízes já cumpriam os requisitos para aposentadoria, e se essa PEC passasse, se fosse aprovada e promulgada, eles já poderiam optar por isso imediatamente, e aí isso obrigaria o governo a ter gastos não só com a previdência desses magistrados e desses procuradores, mas também com a abertura de novos concursos, para preencher esses quadros. E, na época, a gente até apurou que o governo tinha feito as contas, Tainá e Uribe? O Ministério da Fazenda viu que manter essa farra dos supersalários era mais danoso para os cofres públicos do que, eventualmente, pagar essa previdência e abrir novos concursos para juízes e para o Ministério Público também. Agora, isso houve uma pressão, vamos colocar assim, muito forte por parte das associações que viam ali, queriam negociar com o Congresso para manter esses privilégios. Só para concluir, juro, estou concluindo. Para situar a audiência, o teto é R$44 mil, que é o salário de um ministro do Supremo, mas várias verbas são pagas por fora, aprovadas por leis estaduais, são pagas por fora como se fossem verbas indenizatórias e acabam não sofrendo o abate-teto. Então, isso acaba levando a salários astronômicos no âmbito da administração pública, especialmente no âmbito do Poder Judiciário, a ponto de mais de R$4 bilhões terem sido gastos apenas no ano passado com esses penduricalhos, Então, houve uma tentativa de o governo fazer essa reforma, não foi nos termos que o governo esperava, houve essa facilitação ali ao aprovar a questão da lei ordinária em vez da lei complementar, mas o fato é que até as leis ordinárias serem aprovadas, tudo fica como está e os magistrados e procuradores não perdem seus privilégios. Ganhando 150 mil por mês e reclamando que não tem dinheiro para pagar cartão de crédito. 150 mil é fichinha, Uribe. Tem magistrado aí, muitos inclusive, ganhando mais de 400 mil por mês devido a esses extras.